Este uniforme pertenceu a Helmut Noller. Ele era testemunha de Jeová. Como ele, milhares de testemunhas de Jeová foram lançadas em prisões e campos de concentração nazistas por suas crenças. Um número pequeno, em comparação com os milhões exterminados pelo terror nazista. Mas umas 2.000 testemunhas morreram, mais de 250 executadas. Desde o começo do regime nazista, esse pequeno grupo de cristãos foi perseguido brutalmente, mas não silenciado. Eles fizeram o mundo saber que a máquina mortífera do nazismo esmagava não só eles, como também a judeus, poloneses e outros. A história das testemunhas de Jeová, o apego às suas crenças e a denúncia do que estava ocorrendo é pouco conhecida hoje. É uma história que tem de ser contada. Bem-vindos ao Museu Memorial do Holocausto. É um privilégio e honra tê-los como convidados, porque sua história é extremamente importante. Em 29 de setembro de 1994, historiadores da Alemanha, da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos falaram sobre as testemunhas de Jeová. Junto com sobreviventes e representantes da Sociedade Torre de Vigia, eles revelaram pormenores notáveis. Elas não diziam Heil Hitler. Em termos sociais, é muito intrigante o caráter dissidente que se observa quando você entra numa sala, ouve as palavras Heil Hitler e alguém diz bom dia. Ou quando você entra numa sala, a reunião é encerrada, você diz Heil Hitler e alguém diz Auf Wiedersehen. É um gesto de coragem cívica incomum e de inimaginável dignidade humana. O Dr. Detlef Garbe e Wolf Brebeck, diretores de memoriais de campos de concentração na Alemanha, explicaram por que a postura das testemunhas de Jeová era ímpar. Philippo foi um dos mais de 20 sobreviventes presentes ao seminário. Ele e James Pennecker representaram a Sociedade Torre de Vigia. Eles explicaram os motivos da postura audaciosa das testemunhas. Antes de os nazistas subirem ao poder, as publicações da Torre de Vigia alertavam do perigo. Em 1929, The Golden Age em alemão fez uma declaração que exigiu coragem. O nacionalsocialismo está a serviço do inimigo do homem, o diabo. A professora catedrática Christine King, vice-reitora da Universidade de Staffordshire, analisou a batalha moral entre as testemunhas e os nazistas. As testemunhas resistiram até a morte, uma morte horrível, pela tortura. Um dos guardas da SS disse sobre elas cantarem hinos no corredor da morte. Eu poderia passar um rolo compressor por cima de vocês, e isso não os calaria. Achavam que o rolo compressor silenciaria a fé, a integridade, a coragem e a fraternidade das testemunhas, mas isso não aconteceu. Denunciaram desde o começo, com uma só voz e com uma tremenda coragem.
luta para recuperar-se das feridas da Primeira Guerra Mundial. Conhecidas antes de 1931 como Bibelforscher, ou estudantes da Bíblia, as testemunhas de Jeová dão consolo e esperança, mas também alertam contra a ascensão do militarismo. São sempre vistas nas ruas e às portas, distribuindo publicações bíblicas em enormes quantidades. Em Magdeburgo, na sede da torre de vigia chamada de Betel, imprimiam-se todo mês 1 milhão de exemplares da revista The Golden Age. A gráfica em Magdeburgo produzia 2 milhões de livros e 5 milhões de folhetos por ano. A impressão e a pregação não passaram despercebidas ao florescente movimento nazista. Falava-se das testemunhas de Jeová por causa de ideias repulsivas para os nacionalsocialistas. Todo mundo falava delas porque não prestavam serviço militar e não juravam lealdade à pátria, como era dever de todo alemão, segundo os nacionalsocialistas. Os nazistas taxaram as testemunhas de Jeová de comunistas, ameaça ao Estado, conspiradores com judeus para dominar o mundo. Em 1933, o palco estava pronto para a batalha. As sementes que levaram ao surgimento do nazismo foram lançadas nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial. Em 1914, os exércitos alemães, franceses, russos e ingleses foram à guerra, e suas igrejas diziam que Deus estava do seu lado. Nada prejudicou mais as igrejas do que a alegação mutuamente exclusiva de ter apoio divino. Em 1918, o cepticismo com relação à credibilidade das igrejas era tão grande que a vasta maioria dos que serviram nas trincheiras voltou muito desiludida e nada disposta a aceitar a autoridade moral das igrejas que os haviam enganado tanto. 15 anos mais tarde, esses jovens que saíram das trincheiras eram os principais elementos do partido nazista. Em 30 de janeiro de 1933, Adolf Hitler sobe ao poder, nomeado chanceler pelo presidente von Hindenburg. São grandes as esperanças de uma Alemanha nova e forte. A maioria é influenciada pela propaganda ou pelos outros. Talvez não seja por perversidade, mas as pessoas apenas se deixam levar por uma enxurrada de propaganda. O edifício do Reichstag, sede do parlamento alemão, é incendiado. Os nazistas imediatamente culpam os comunistas e Hitler pressiona o presidente von Hindenburg a emitir um decreto de emergência. Logo sai a lei de plenos poderes. Hitler, agora com poder ditatorial, suspende os direitos humanos. Qualquer um pode ser detido e preso sem julgamento. Os nazistas agora têm uma arma para silenciar os inimigos. Um estado alemão após outro, a polícia proíbe as reuniões das testemunhas de Jeová e a pregação de porta em porta. Por isso, as testemunhas de Jeová fizeram uma campanha para informar o governo alemão que elas não eram subversivas. Desde o começo, as testemunhas de Jeová foram inequívocas em sua posição e conservaram a neutralidade política. Tentou-se explicar às autoridades que elas não eram uma ameaça política. Um congresso em Berlim
reuniu representantes das 25 mil testemunhas de Jeová de toda a Alemanha para adotar uma resolução. Explicamos nessa declaração que não tínhamos nenhum objetivo político, que nossa atividade era puramente religiosa e que queríamos usar a liberdade de crença e de religião em conformidade com a promessa feita na plataforma do partido e também por autoridades do governo, e que, por isso, a questão das proscrições parciais devia ser investigada e elas deviam ser suspensas. O país foi inundado por mais de 2 milhões de exemplares da declaração. Conrad Frank participou da distribuição. Ele foi preso e mandado para o campo de trabalhos forçados de Osterhofen. Não haveria lugar nessa nova Alemanha para as ideias dos estudantes da Bíblia, para os ensinos religiosos das testemunhas de Jeová. A Prússia decretou uma segunda proscrição às testemunhas, e a polícia recebeu ordens de reprimi-las novamente. Aqui, em 28 de junho, um grupo de 30 membros da tropa de assalto, os camisas pardas de Hitler, invadiu e ocupou a filial. Foi declarada a proscrição. Quando o prédio foi fechado, ficamos sem um escritório central. Fomos obrigados a trabalhar clandestinamente. Esta é a última edição em alemão de A Sentinela, impressa em Magdeburgo. As impressoras se calam. Algumas semanas depois, os nazistas voltam. Queimam 25 caminhões de publicações bíblicas nos limites de Magdeburgo. Wenn man es in Relation macht, dann muss man sagen, dass Na verdade, o assassinato de 6 milhões de judeus como crime do Estado, efetuado com a precisão de uma fábrica, foi com certeza um acontecimento sem igual na história da humanidade. auch der Verfolgung von Zeugen Jehovas Mas também havia algo de característico na perseguição às testemunhas de Jeová. Elas eram perseguidas com muita severidade e brutalidade. Härte und Brutalität verfolgt worden. Ziel O objetivo era destruir esse grupo religioso. Não devia sobrar testemunhas de Jeová na Alemanha. Zeuge Jehovas mehr in Deutschland sein. Elas foram muito visadas, devido à sua postura e por não aceitarem os mínimos elementos do nacionalsocialismo, já que não correspondiam às suas crenças. Hitler deu emprego às pessoas. Restabeleceu-lhes a confiança na pátria. Ele é aclamado como Salvador. Mas as testemunhas de Jeová não podiam dar a um homem o que criam que pertencia a Deus. Assim, surgiu uma linha de batalha em torno da saudação Heil Hitler. As testemunhas de Jeová negavam-se a dizer Heil Hitler, porque isso significava a salvação vem de Hitler. Na siderúrgica onde trabalhava, uma testemunha enfrentou essa provação. Eu era o único entre 2.000 pessoas que não fazia saudação alemã. Todo dia era uma provação, porque eu devia fazer a saudação alemã, mas só dizia bom dia. Diejenigen, die das nicht taten, Quem não fazia isso atraía a fúria dos nacionalsocialistas. zunächst No princípio eram palavras grosseiras, dann so, dass às vezes uma surra, böse Worte, mas em pouco tempo bald schon führte das auch zu ersten Verhaftungen. Em 1934, as testemunhas mandaram informações perturbadoras para fora da Alemanha. já se fizeram buscas em cerca de 4.000 casas. Umas 1.000 pessoas foram presas, 400 as quais enviadas para campos de concentração. E houve uns 200 casos de maus tratos. Cada golpe era desferido com as palavras: ainda crê em Jeová? A intimidação nazista atingiu a vida religiosa e os meios de vida das testemunhas de Jeová.
Já antes de serem detidas e condenadas à prisão, e depois da prisão protetora, elas haviam sofrido em virtude de sanções econômicas e sociais. Perda do emprego, boicote a estabelecimentos comerciais, confisco de pensões ou seguro-desemprego. Uma carta de demissão típica dizia: por se ter recusado a fazer a saudação nazista, rescindimos seu contrato de trabalho. Sim, eu perdi o emprego. Sobrou bastante tempo para pregar. As crianças não foram poupadas. Como acontecia com outros filhos de testemunhas, Paul Gerhard Kusserov, de 6 anos, era pressionado por colegas e professores. Assim que eu comecei a ir à escola, o diretor e os alunos tentaram fazer com que eu dissesse Heil Hitler, saudasse a bandeira e cantasse hinos nazistas. Não era nada agradável ir à escola, porque a gente nunca sabia o que iria acontecer. A Gestapo tirou de paz que eram testemunhas de Jeová a guarda de mais de 800 crianças. Paul Gerhard foi internado numa escola nazista com seu irmão e sua irmã. 3 anos de proscrição e as testemunhas ainda estão ativas. A Gestapo tem de mobilizar uma unidade especial para caçá-las. Um relatório confidencial da Gestapo gabou-se da prisão numa única batida de 120 testemunhas de Jeová. As testemunhas estavam entre os primeiros a ir para Dachau e para os campos de trabalhos forçados. Isso foi em 1934 e por volta de 1935. De 1935 em diante, muitas testemunhas de Jeová já estavam em prisões e campos nacional-socialistas. Antes da guerra, cerca de 5 a 10% dos reclusos em campos de concentração eram testemunhas de Jeová. Além dos campos de concentração, havia testemunhas de Jeová em quase toda a prisão. Das 8 pessoas da minha família, 6 foram presas. 4 irmãos, uma irmã e minha mãe. Juntos passamos uns 43 anos na prisão. De 1937 em diante, as testemunhas de Jeová soltas da prisão eram mandadas direto para os campos de concentração. No fim daquele ano, havia 6.000 testemunhas de Jeová em prisões e campos nazistas. A partir de 1937, as testemunhas de Jeová receberam o Triângulo Roxo como sinal. Eram o único grupo religioso que constituía uma categoria de reclusos à parte. O triângulo era relativamente grande e visível a uma boa distância, sem falar na cor, que identificava o prisioneiro. Quando vi uma prisioneira com um triângulo roxo, eu sabia que era uma irmã. Ajudava-me a saber quem era a testemunha. As testemunhas de Jeová eram tratadas pela SS com excepcional crueldade, porque resistiam muito, porque em sua conduta havia muita resistência. Ao chegar, fui espancado no setor político até perder os sentidos. Quando voltei a mim, meus dentes estavam soltos na boca. Habe ich meine Zähne ausspucken können. Die erste Nacht hätte ich nicht überlebt. Eu não teria sobrevivido nem a primeira noite se o irmão Erich Nikolajczyk, que estava ao meu lado na cama, não me tivesse tomado nos braços e me aquecido com o corpo. Com isso, eu me recuperei um pouco. Dass ich wieder Leben in mich bekam.
As estudantes da Bíblia estavam entre as primeiras mulheres que vieram para cá de outros campos, como o de Morgen an Solling e de Lichtenburg, perto de Torgau. Contrário ao que se cria, os primeiros a chegar em Ravensbrück em maio de 1939 não foram prisioneiros políticos, mas na maior parte estudantes da Bíblia. Os nazistas, obcecados pela ideia de quebrantar a integridade das testemunhas, intensificaram seu ataque psicológico e fizeram-lhes uma oferta extraordinária. As testemunhas de Jeová podiam comprar a liberdade a um custo, sua assinatura e sua fé. Sempre se ofereciam a elas nas prisões e nos campos um papel e uma caneta. Bem poucas assinaram. Pouco antes de eu ser solta, deram-me um documento para assinar, que exigia que eu renegasse a fé, reconhecesse o governo alemão como autoridade suprema, me sujeitasse ao governo de Hitler e considerasse a Bíblia como doutrina falsa. Eu disse, nunca. Madame Geneviève de Gaulle, sobrinha do general Charles de Gaulle, foi presa pelos nazistas em 1944 como membro da resistência francesa. Em Ravensbrück, ela conheceu as testemunhas de Jeová. Na época em que ela chegou ao campo, muitas estavam presas já por 10 anos. O que eu admirava muito nelas é que podiam sair de lá quando quisessem. Bastava assinar uma renúncia de sua fé. No fim, essas mulheres que pareciam tão fracas eram mais fortes do que a SS, que tinha poder e recursos à sua disposição. Elas tinham força, e era sua força de vontade que ninguém conseguia quebrar. Muitos casais de testemunhas foram separados por anos, como Heinrich e Anne Dickmann. Ao descobrirem que ambos estavam no campo de Ravensbrück, arriscaram a vida só para se ver. Depois de Buchenwald, fui posto no campo em que Anna estava. Lá tive a chance de rever minha esposa depois de 7 anos. Ela tinha de levar roupas para a SS da lavanderia para o portão principal, e eu tinha de buscá-las lá. Assim pudemos rever-nos depois de 7 anos, mas sem uma palavra sequer, porque os guardas estavam atentos a tudo. Teriam enforcado a nós dois. A postura das testemunhas é ímpar entre todos os cristãos da Alemanha nazista. Quem vivia na Alemanha sabia quem eram as testemunhas e em que acreditavam. Desde o começo, as testemunhas de Jeová e suas publicações denunciaram a agressão nazista. A edição inglesa de The Golden Age não fez cerimônia ao expor em caricaturas o câncer do nazismo. Em 1934, The Golden Age denunciou duramente os maus-tratos do nazismo infligidos às testemunhas de Jeová, como batidas, detenções e prisões em campos de concentração. O Congresso de 1934, na Basileia, foi um marco para as testemunhas. Planejou-se um protesto mundial a ser enviado a Hitler em 7 de outubro. As testemunhas alemães reuniram-se às ocultas. Naquele dia, às 9 horas da manhã, todas as testemunhas de Jeová reuniram-se em pequenos grupos. Testemunhas de Jeová de todo o mundo enviariam um telegrama ao governo de Hitler. Seus maus tratos para com as testemunhas de Jeová chocam a todas as pessoas boas da terra e desonram o nome de Deus. Refreie-se de continuar a persegui-las, senão Deus o destruirá, bem como a seu partido nacional. Hitler não cedeu. Ele reagiu. Depondo sob juramento, Karl Wittig, uma autoridade do governo,
descreveu o furor de Hitler. Ele esbravejou: essa raça será exterminada da Alemanha. As publicações da Torre de Vigia não pararam de entrar na Alemanha. A Gestapo fechou o cerco com mais detenções. Quando os nazistas desbaratavam uma organização clandestina, logo surgia outra no lugar. Sempre que prendia um grupo, a Gestapo achava que estávamos derrotados. Ela estava muito enganada. Até o fim da guerra, a sentinela foi distribuída por toda a Alemanha. Olimpíadas de Verão, 1936, Berlim. A Alemanha nazista apresenta o que há de melhor. Pura fachada. Logo depois das Olimpíadas, as Testemunhas de Jeová lançam uma campanha para revelar o outro lado do regime nazista. A perseguição nazista é exposta numa resolução adotada num congresso em Lucerna, Suíça. 200.000 cópias da resolução são distribuídas na Alemanha numa só noite, em dezembro de 1936. Março de 1938. As tropas de Hitler cruzam a fronteira da Áustria. Logo, as Testemunhas de Jeová seriam obrigadas a atuar clandestinamente num país após outro. Homens da liderança, Erich Frost, Arthur Winkler e outros, arriscavam a vida pelos concrentes tentando escapar da Gestapo. À noite, num pequeno apartamento, cobríamos as janelas com cobertores e colocávamos as máquinas na mesa, que forrávamos com colchas para o barulho não ser ouvido. Ali, a sentinela era traduzida e reproduzida. Depois tínhamos de desmontar e esconder tudo, porque se a Gestapo encontrasse alguma peça, isso significaria a morte do seu proprietário. Outro canal de entrada de publicações era o médico finlandês Felix Kersten, médico do próprio Himmler. Kersten tinha uma propriedade perto de Ravensbrück. Ele usou sua ligação com Himmler para conseguir prisioneiros para trabalhar em seu sítio. Por meio de Himmler, o Dr. Kersten tentou conseguir testemunhas de Jeová. E conseguiu, porque Himmler fazia muitos favores a Kersten. Kersten levou a prisioneira Annie Gustafsson para ser empregada em sua casa na Suécia. Lá ele obtinha a sentinela sem dificuldade. Kersten ofereceu-se para levar publicações para as testemunhas que trabalhavam para ele em Hartz-Wald. As revistas eram levadas clandestinamente de Hartz-Wald aos campos próximos, Sachsenhausen e Ravensbrück. Assim começou outra rede de comunicação. O livro Cruzada contra o Cristianismo, publicado em 1938 pelas Testemunhas de Jeová, saiu em alemão, francês e polonês. Incluía diagramas de campos de concentração e relatos em primeira mão dos maus-tratos cruéis que as testemunhas sofriam, conforme documentados pela filial. O Dr. Thomas Mann, ganhador do Prêmio Nobel, escreveu: Os senhores cumpriram com o seu dever por publicarem esse livro e trazerem esses fatos à tona. Parece-me que não existe maior apelo à consciência do mundo. Em 2 de outubro de 1938, 50 emissoras de rádio no mundo todo transmitiram o discurso de Rutherford, presidente da Sociedade Torre de Vigia, Fascismo ou Liberdade. Ele denunciou os perversos ataques aos judeus. O povo alemão é pacífico. O diabo colocou seu representante Hitler no poder. Um homem de mente doentia, cruel, malévolo e desumano, e que age com absoluto desprezo pelas liberdades do povo. Com seus apoiadores, ele governa com mão de ferro,
persegue cruelmente os judeus porque eles já foram o povo pactuado de Jeová e levavam o nome de Jeová, e porque Cristo Jesus era judeu. Apenas um mês depois, o ódio dos nazistas pelos judeus explodiria com força total. Em 10 de novembro de 1938, vim bem cedo para trabalhar e tivemos uma surpresa. Todas as lojas haviam sido destruídas. As vidraças tinham sido despedaçadas. A rua estava coberta de cacos de vidro e todo mundo pisava em cacos. Na noite anterior, ocorrera a Kristallnacht. A Kristallnacht foi a campanha nazista em que os estabelecimentos comerciais e também os escritórios dos judeus foram destruídos em toda a Alemanha. Tudo ficou em ruínas. Em 9 de novembro de 1938, quase todas as sinagogas foram incendiadas numa só noite. Foi o fim do judaísmo na Alemanha. 20.000 judeus foram enviados para campos de concentração. À medida que as sinistras intenções dos nazistas com relação aos judeus foram ficando claras, como reagiriam as igrejas e seus membros? Na verdade, os cristãos em cima do muro foram profundamente influenciados pela propaganda nazista. Por isso, quando houve uma prova chocante e clara do antissemitismo nazista na Noite de Cristal, em novembro de 1938, as igrejas se calaram totalmente. Não poucos representantes das igrejas incentivaram em público o ódio pelos judeus. Isso as testemunhas de Jeová de modo algum fizeram. O antissemitismo tem características de racismo. E a última coisa que as testemunhas de Jeová fariam seria considerar os judeus como pessoas de menos mérito só por causa de sua origem. Para elas, todos tinham o mesmo mérito, eram iguais. As centenas de testemunhas de Jeová nos campos passaram a ver prisioneiros judeus chegarem em grandes números. A revista Consolação perguntou: como é possível ficar calado? Como teria sido se luteranos e católicos tivessem agido como as testemunhas? A história teria sido bem diferente. Nunca ouvi falar de algum sobrevivente que não se lembre das testemunhas. E todos dizem coisas parecidas. Um grupo pequeno, facilmente identificado. Falam sobre o triângulo roxo que usavam, que repartiam o alimento, se ajudavam e ajudavam outros prisioneiros. Isso ficou gravado na mente das pessoas. Max Liebster foi preso e enviado para Sachsenhausen por ser judeu. Ele e outros prisioneiros eram alertados várias vezes para não falar com as testemunhas de Jeová. Havia umas 400 testemunhas de Jeová em Sachsenhausen. Assim que chegavam, os jovens testemunhas de Jeová alemães recebiam 25 chicotadas. Eram postos no isolamento, cercado por arame farpado, e o comandante do campo sempre anunciava que quem falasse com as testemunhas de Jeová seria punido com 25 chicotadas. O principal motivo pelo qual a SS isolava as testemunhas de Jeová dos demais reclusos era para que não tivessem oportunidade de influenciar os outros prisioneiros com a disseminação de sua fé. Também se faziam miniaturas das publicações para serem mais fáceis de esconder. Havia, por exemplo, uma edição do tamanho de uma caixa de fósforo do livro Jeová, de 1934. Esta Bíblia em miniatura é a Bíblia inteira. Era o que eu tinha de mais precioso. O surpreendente é que o próprio campo de Wewelsburg passa a produzir publicações bíblicas depois que uma importante central de impressão clandestina finalmente é descoberta e fechada pelos nazistas em abril de 1943. Seu organizador, Julius Engelhardt, é preso e decapitado. Os irmãos no campo de Wewelsburg compensaram a perda
criando uma gráfica secreta bem nas barbas da SS. Se fossem descobertos, receberiam a sentença de morte. Sabemos que conseguiram uma máquina de escrever, só não sabemos de onde. Com a máquina, eles faziam stencils para uma duplicadora feita com peças obtidas clandestinamente. Fazíamos a duplicação no dormitório. Dávamos um jeito para abafar o barulho da máquina de escrever. Unter schalldämpfender Vorrichtung gemacht. Max, o eletricista do campo, improvisou uma luz para alertar se os guardas se aproximassem. Os prisioneiros imprimiam o suficiente para suprir as testemunhas de Jeová no noroeste da Alemanha. Primeiro de setembro de 1939. As Forças Armadas Alemãs invadem a Polônia. O mundo começa o sangrento mergulho na guerra total. O governo nazista não tolera objetores de consciência. Heinrich Dickmann e seu irmão August estavam em Sachsenhausen. A SS tentou uma nova tática de pressão. Pouco depois de a guerra estourar, nós, as testemunhas de Jeová, tivemos de reunir-nos à entrada. August Dickmann recusara-se a prestar serviço militar. E Baranovsky, o comandante, cujo apelido era Troncudo, pediu a Himmler que confirmasse a sentença de morte. Seu pedido foi deferido e os prisioneiros construíram um paredão enorme para as balas. Todos do campo estavam reunidos. Só quero mencionar que o comandante fez um discurso antes do fuzilamento. O microfone estava mais ou menos ali. Lembro-me bem do que ele disse. O prisioneiro August Dickmann não se considera cidadão do Reich alemão, mas do reino de Deus. De repente, um integrante da SS apareceu de entre os barracões com August Dickmann e o levou até o paredão. August ficou em pé na frente e nós, uns 300 irmãos, ficamos em pé no máximo a 8 ou 10 passos dele. Ele ficou de frente para o paredão e eram 7 integrantes da SS. Um oficial com o posto de 4 estrelas deu a ordem de atirar. Com os tiros, ele caiu no chão. E o oficial da SS tirou a pistola e lhe deu o golpe de misericórdia, como era o costume. August estava lá no chão. O comandante disse: quem assinar vai embora imediatamente, e quem não assinar será o próximo. De repente, 2 irmãos deram um passo à frente e disseram: não, não queremos assinar, já assinamos, agora queremos retirar nossa assinatura. Fui chamado para falar com o Troncudo. Ele disse: que lição aprendeu? Eu disse: sou e continuarei sendo testemunha de Jeová. Será o próximo fuzilado, disse ele. 5 meses depois, ele estava morto. E eu ainda estou vivo. As prisioneiras testemunhas de Jeová também foram pressionadas a apoiar o esforço de guerra. Muitas mulheres testemunhas trabalhavam numa sala de costura em Ravensbrück. Um dia, no rigoroso inverno de 1939, 400 delas tiveram de fazer uma escolha. Fomos para fora e o comandante veio. Ergueu a mão e disse: quem não for costurar essas bolsas para os soldados, dê um passo à frente.
O grupo todo deu um passo à frente. A punição? 5 dias em pé no frio sem se mexer. À noite, as 400 dormiam no chão gelado do bloco de punição. No fim do 5º dia, elas foram trancafiadas e postas em dieta de fome. Cantamos o tempo todo, citamos textos bíblicos umas para as outras, até que ficamos tão fracas que deitamos no chão, sem palha, sem cobertores. Depois Himmler veio ver-nos. Ainda não viram que seu Deus as abandonou? Nós podemos fazer o que queremos. Respondemos: nosso Deus pode salvar-nos, mas mesmo que não nos salve, não serviremos aos senhores. A porta se fechou e ele mesmo introduziu o espancamento como punição. Waltraud Kusserov foi levado a uma fábrica perto do campo de Ober-Ems. Mostraram a ela uma enorme prancheta para projetar bombas. Eu disse, posso desenhar flores e paisagens, mas nada dessas coisas. Expliquei-lhes que 2 dos meus irmãos foram mortos por se recusarem a pegarem armas. E agora eu devia fazer essas armas? Não, não posso fazer isso. Em Wewelsburg, a solidariedade das testemunhas foi a salvação de 26 irmãos condenados a morrer em trabalhos forçados. Os 26 se recusaram a prestar serviço militar. A SS queria vê-los mortos. Os capos, integrantes da SS que eram enviados ao campo, e outros prisioneiros que se deixavam usar para esse fim, espancavam-nos e obrigavam-nos a continuar trabalhando. Alguns caíam de cansaço, tão grande a carga de pedras pesadas que levavam, e eram forçados a levantar-se de novo. O mais fraco dos 26 ficou sendo o único alvo. Ele teve de empurrar em círculos no pátio um carrinho de mão cheio de pedras, muito pesado, até desmaiar. Os outros prisioneiros recebiam ordem de jogar água nele até ele recobrar os sentidos. E começava tudo de novo. Na terceira vez, o prisioneiro não voltou a si. Achando que ele estava quase morto, o comandante o empurrou com os pés até a parede do barracão. Assim que as luzes se apagaram à noite, nós o puxamos pelas pernas para fora da vista dos guardas. Fizemos massagens nele até ele se aquecer. E lhe demos algo para comer. Na manhã seguinte, ele estava novamente na fila. Nem sequer um deles morreu. Martin Niemöller, líder protestante e ex-prisioneiro, elogiou as testemunhas de Jeová num sermão. Os Bibelforscher, as centenas e aos concentração e morreram, porque se recusaram a servir na guerra e recusaram-se a atirar em seres humanos. In den Jahren 1939 bis 1941, De 1939 a 1941, a SS perseguiu as testemunhas de Jeová com inimaginável crueldade. alle Formen der Folter und Usou der todo tipo de tortura e tormento contra elas para acabar com as testemunhas de Jeová. Zeugen Jehovas zu brechen. No inverno de 1940, muitas vezes elas foram deixadas ao relento, molhadas, no frio de 10 a 15 graus abaixo de zero. Viele der Zeugen Jehovas in den Konzentrationslagern haben diese Qualen. Muitas testemunhas de Jeová em campos de concentração não sobreviveram a esse sofrimento. Beispiel dafür zu nennen, 1939. Para dar só um exemplo, no período de 6 meses, entre 1939 e 1940, no campo de concentração de Sachsenhausen, 1 em cada 3 reclusos que eram estudantes da Bíblia, 1/3 das testemunhas de Jeová, perdeu a vida. Outro método de tortura da SS era o poste. Martin, marido de Gertrude,
sofreu essa tortura e descreveu-a para ela. Man band ihm die Hände, man fesselte die Hände nach hinten. As mãos eram amarradas atrás das costas e a pessoa ficava em pé numa plataforma, até ser presa de costas no poste. Então a plataforma era retirada para que o corpo todo desabasse, os braços puxados para trás das costas, e isso por 1 hora inteira. Com o país em guerra, a sentença de morte tornou-se a política oficial nazista nas cortes marciais. O que se tornou perigoso para elas foi a recusa de prestar serviço militar, porque, começada a guerra, elas podiam ser mortas por isso. Visto que as testemunhas preferem obedecer a Deus antes que aos homens, elas acatam o mandamento da neutralidade. Meu pai foi executado em 1939, depois de ter sido convocado para o serviço militar e ter explicado sua postura em 7 de dezembro de 1939. Depois, em março de 1942, meu irmão, que tinha 21 anos, também foi executado por se recusar a prestar serviço militar. Na prisão em Brandenburg, 2.743 homens perderam a vida. Passando por uma porta de metal, eles se deparavam com a lâmina da guilhotina ou com o gancho da forca. Havia 32 testemunhas de Jeová entre eles. Como exemplo, vou citar o nome só de uma, Wolfgang Kusserov. Wolfgang Kusserov, um jovem que se apegou resolutamente às suas convicções e não desistiu. Ele morreu aqui sem nenhum medo, com a absoluta convicção de ter vivido como devia. Um guarda da prisão disse a Josef Niklasch que havia algo de diferente em como as testemunhas encaravam a morte. Outros prisioneiros resistem. Alguns até gritavam, dava para ouvir os gritos. Mas, disse ele, vocês vão para o patíbulo falando no reino de Deus até o último momento. Horst Schmidt era uma das mais de 250 testemunhas condenadas à morte. Ele e mais 2 estavam sentados numa cela do corredor da morte em Brandemburgo, aguardando a execução. Ouvimos um estrondo, o barulho de chaves e de portas que se abriam e se fechavam com força. O guarda abriu a porta da cela. Chamou o primeiro para fora. Depois o guarda olhou para a lista mais uma vez, leu o nome do outro e disse de novo, para fora. Pensei, agora é minha vez. Ele examinou a lista, olhou para mim e fechou a porta. É óbvio que desmaiei. Horst Schmidt escapou da guilhotina. Sua mãe adotiva, Amy Zera, não. Ela foi presa em Berlim, Plötzensee, por esconder Horst e 2 outros objetores de consciência. Ela foi decapitada em 9 de junho de 1944. Uma rua ao lado da prisão recebeu seu nome em sua homenagem. A maré da guerra mudara. A queda do Terceiro Reich estava à vista. O som distante de artilharia dava esperança aos prisioneiros de que a liberdade se aproximava. Mas, com as frentes nazistas à beira do colapso, a SS tentou evacuar os campos e obrigou os prisioneiros a marchar para o oeste e para o sul. Josef Schein esteve na Marcha da Morte para Dachau.
Eles batiam as portas com os rifles. Saiam, saiam! Foi o começo da Marcha da Morte. Eles nos disseram, nenhum de vocês será entregue aos inimigos. Isso queria dizer que seríamos eliminados antes. Quem perdia as forças era morto com um tiro. Este é o monumento no local de outra Marcha da Morte. Junto com milhares de prisioneiros, 220 testemunhas de Jeová foram obrigadas a sair de Sachsenhausen. Essa não foi a única Marcha da Morte. No fim de abril de 1945, algumas testemunhas de Jeová do campo de Stutthof, no leste da Alemanha, junto com outros prisioneiros, foram forçadas a entrar numa pequena barcaça para cruzar o Mar Báltico. Aqueles 10 dias no mar foram horríveis. Alguns morreram, como Martel Malink, que morreu pouco depois da libertação. Estávamos mais mortos do que vivos. Não éramos seres humanos, nem parecíamos ser. Em 5 de maio, 300 prisioneiros, incluindo 15 testemunhas, aportaram numa ilha perto da Dinamarca. As testemunhas dinamarquesas ficaram sabendo e foram ao seu encontro. Soubemos que eram nossos irmãos. Sabíamos o que tinham passado nos campos, que o tratamento tinha sido horrível. Mas era a primeira vez que encontrávamos alguém que havia estado num campo de concentração. Dá para imaginar o choque? Depois de algumas conversas, tive permissão de subir a bordo. Devo dizer que fiquei muito chocada ao vê-los. Nunca me esquecerei de como aqueles esqueletos ambulantes me abraçaram de pura alegria. Tínhamos febre tifoide, piolhos. Eles nos abraçaram. Foi inesquecível, mesmo para essas irmãs. A SS em Wewelsburg planejava matar as 42 testemunhas antes de abandonar o campo. Por quê? Elas sabiam onde a SS havia escondido valiosas obras de arte saqueadas de toda a Europa. No frenesi dos últimos dias, 4 execuções fracassaram. Wir sollten durch den nahegelegenen Wald geführt werden. Seríamos levados pela floresta, que ficava perto dali, longe da frente de operações. E então deveríamos encontrar fogo de metralhadoras da SS para dar a impressão de que nos havíamos deparado com a frente dos americanos. De repente, os aliados bombardearam Wewelsburg. Os guardas se espalharam. Max e 10 outros prisioneiros correram para abrigar-se na torre do lado norte do castelo. O irônico é que era o próprio lugar que Himmler sonhava que fosse o centro de veneração da SS. Nós nos escondemos nesse local, e a muralha de 3 metros de espessura nos protegeu. Esperamos até anoitecer. A SS havia desaparecido, e nós estávamos livres. Und wir waren frei. Adolf Hitler muitas vezes apareceu como Deus diante de um mundo de tropas em Nuremberg, no campo de Zeppelin. Mas agora, as testemunhas de Jeová que se reuniam nesse mesmo lugar. E Adolf Hitler estava morto. A união entre os irmãos nos fortalecia tanto. Nosso objetivo era perseverar. Nunca pedíamos a Deus que nos libertasse, mas força para perseverar. Nada além disso tinha importância. O que importava era defender o nome de Jeová. Franz Wolfart imaginava que seria executado como seu pai e seu irmão haviam sido. Pensando em sua mãe, na sua noiva e em outras testemunhas de Jeová, ele escreveu um poema de despedida em 1944, ainda preso num campo nazista. Em minha fé, sempre resistirei, embora este mundo escarneça e brade. Em minha esperança, sempre resistirei,
por uma época linda e melhor. Em meu amor, sempre resistirei, embora este mundo me retribua com ódio. Dedicado, sempre resistirei, embora este mundo permaneça desleal. Da palavra de Deus vem o poder dos fortes, e aos fracos ela fortalece. Na graça de Deus sempre resistirei. Sozinho eu nunca conseguiria. Com minha vida eu resistirei. E quando eu tomar meu último fôlego, com esse suspiro vocês ouvirão: eu resisto, eu resisto, eu resisto. Essas palavras ressoam a determinação de milhares de testemunhas de Jeová, vivas e mortas, que resistiram ao ataque nazista.